Você já se pegou pensando que cada coisa que aparece na sua mente, cada pensamento que surge na sua cabeça, ele é algo real? Você já se pegou acreditando em todas as histórias que surgem na sua mente? Como se toda preocupação, toda crítica ou toda lembrança também que você tem, ou até a sua projeção de fatos futuros, ou seja, o que você imagina que vai acontecer, fosse realmente uma verdade concreta na sua mente. Isso já aconteceu com você? Bom, existe uma parte da nossa estrutura, né? Existe uma parte da nossa mente que ela é muito boa em contar histórias. Às vezes, e geralmente, é uma boa história que ela conta. Histórias de felicidade, de alegria, de momentos felizes. Às vezes a gente chama isso até de nostalgia. Mas às vezes, essa nossa parte que conta essas histórias, ela conta histórias que não são tão boas, na verdade. Ela conta histórias que podem nos conduzir, podem nos levar a lugares que a gente não gosta tanto, que nos causam uma certa dor. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com você nesta reflexão aqui neste vídeo, sobre essa nossa parte que faz a gente acreditar que todos os nossos pensamentos, eles têm algum fundamento de verdade. Mas será que tem mesmo? A maioria das pessoas acredita que tudo que elas pensam vai se tornar realidade. Que todo ou também que todo pensamento que elas têm está fundamentado em um fato, é algo real. Ou seja, a forma que a pessoa está olhando para mim de uma forma torta e eu posso imaginar que essa pessoa não gosta de mim, ou eu imaginar que eu vou fracassar em alguma coisa que eu esteja fazendo, em alguma reunião, em alguma atividade que eu precise fazer, e eu acreditar fortemente que eu realmente vou fracassar. É engraçado porque isso às vezes funciona quase como uma profecia autorrealizável, porque de todas as vezes que você acredita e diz para você mesmo que você vai fracassar em algo que você está fazendo, em algo importante que você está fazendo, você acaba fracassando em alguns pontos. Mas vamos supor, de 10 vezes que você pensa que você vai fracassar, seja em atividades pequenas ou em projetos maiores da sua vida. De 10 vezes que você diz para você que você vai fracassar e você fracassa em uma ou duas, porque é natural que a gente não acerte todas as vezes, mas a nossa mente tende a enxergar somente estes dois pontos. A gente enxerga somente estes dois pontos de fracasso. E todos os 8 pontos de sucesso, a gente simplesmente esquece. Esquece que aquilo existe. Então nós temos essa tendência de sempre olhar as coisas pelo lado negativo e de acreditar fortemente quando nós temos uma ideia pré-concebida, quando nós temos uma crença muito forte, e aqui crenças no sentido de verdades que a gente realmente acredita serem verdadeiras, né, em pensamentos que nós enxergamos como verdadeiros fatos, como por exemplo um pensamento de que eu realmente vou fracassar. Quando a gente se prende a este pensamento, é muito difícil a gente se livrar disso. E a gente passa a acreditar que pensamentos dessa natureza são reais, são verdadeiros. Um outro exemplo que eu poderia dar aqui é dizer aquele pensamento que às vezes pode surgir: ah, eu achei ou eu pensei que tal pessoa não gosta de mim. E aí você acredita que aquilo é fortemente verdade. Isso às vezes é criado a partir da nossa própria percepção, do nosso próprio contexto. E a gente cria essa ideia da pessoa que está do outro lado. A gente cria através de uma série de fatores que a gente acredita serem verdades, como posição corporal, como alguma frase, alguma palavra, ou até mesmo algum olhar que a pessoa deu para você, e você enxerga e você cria uma história, pensamentos surgem ali na sua mente de que podem te levar a pensar que aquela pessoa não gosta de você. Mas perceba, estamos, e aqui basicamente eu falei apenas de alguns fatores que podem fazer com que a gente perceba através dos nossos sentidos que aquela pessoa do outro lado não gosta da gente.
Mas perceba, de todos estes fatores, são inúmeros detalhes que fazem a experiência acontecer, que fazem eu ter o pensamento de que aquela pessoa não gosta de mim. E de todos estes fatores, se você parar para pensar e analisar friamente, nenhum deles necessariamente está pautada em uma realidade. E o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que o que você está vendo, você não está vendo. O que eu quero dizer é que a nossa mente, ela tem uma capacidade de construir cenários. Ela tem uma capacidade de sintetizar informações. E com isso, criar percepções que fazem a gente acreditar que aquilo é uma verdade. Como, por exemplo, os pensamentos, seja o pensamento de fracasso, que eu falei agora há pouco, ou sejam pensamentos da natureza de que tal pessoa não gosta de mim, tal familiar não gosta de mim. Mas perceba, é um emaranhado de situações que fazem a gente construir estas ideias, estes pensamentos. E o que isso gera na gente? O que essa característica de acreditarmos que pensamentos necessariamente são fatos, são verdades absolutas, causam em nós? Eles causam ansiedade, aumenta a nossa ansiedade porque a gente não consegue entender a natureza que se desfaz dos pensamentos, a natureza impermanente dos pensamentos. Então a ansiedade, ela se pauta nisso, em acreditarmos também que estes pensamentos, eles têm um fundamento real. Uma outra coisa que acontece é que aumenta a nossa ruminação mental. O que que é ruminação mental? Ruminação mental é quando a sua cabeça fica tendo pensamentos e pensamentos e ela não para de pensar, é como se fosse um falatório infinito que fica na sua mente. E ela fica acontecendo e te levando para vários lugares, como se fosse uma espécie de barco no meio do mar, totalmente à deriva, te jogando para todos os lados. Isso também pode ser uma fonte de ansiedade, de insegurança também, e é claro, existe toda uma cadeia de decisões que nós tomamos baseados nestes pensamentos que surgem em nossas mentes, que não são avaliados adequadamente e que vão conduzir a decisões ruins na nossa vida. Porque temos essa tendência de acreditar que tudo que nós pensamos é real e não temos o hábito de entender e criar a habilidade de observarmos a nossa realidade de uma maneira menos automática, de observarmos a nossa realidade de uma maneira mais presente, de ativarmos o que a gente chama de modo ser, onde eu capto as informações das diversas origens, né? Da nossa visão, da nossa audição, da nossa sensação. A gente capta as informações de todas essas origens e construímos a nossa percepção da realidade de uma forma diferente do que simplesmente reagir. A gente passa a agir de forma consciente ao invés de reagir de forma automática. E a prática da atenção plena, do mindfulness, ajuda exatamente nisso. É muito além de você buscar um bem-estar. É muito mais sobre você passar a ter controle da sua própria vida. Entende a diferença entre o piloto automático, que é conduzido pelos pensamentos em modo automático, e o modo ser, onde a gente passa a habitar o modo presente de uma forma muito mais plena? Uma outra forma de você pensar isso é entender que, assim como nem toda propaganda que você vê na televisão, que você vê durante os programas que você gosta de assistir, nem toda propaganda que se apresenta daquela forma é verdadeira. Assim como nem toda propaganda é verdadeira, nem todo pensamento que surge na sua mente é verdadeiro também. Uma outra forma de você pensar isso é que pensamentos, e essa é uma forma que eu gosto muito de falar, é que pensamentos eles são como nuvens no céu. Eles aparecem, eles mudam de forma e eles com o tempo desaparecem também. Nenhum pensamento ele é permanente em sua natureza. A natureza do pensamento, a nossa própria natureza, ela é impermanente. As coisas não ficam para sempre fixas naquele lugar. Mas o que muitas vezes acontece é que nós nos fixamos as coisas.
achando que elas vão durar para sempre, achando que aquela tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade vai durar para sempre e que não existem momentos onde eu posso escapar disso. É por isso que um bom acompanhamento é necessário. É por isso que uma grande disciplina e um certo esforço para treinarmos esta habilidade é necessário. Mas perceba, você não é a nuvem. Você não é esta nuvem de pensamentos que surgem, se mantêm por um tempo e desaparecem. Você é o céu que observa estas nuvens. E isso, essa metáfora pode fazer com que você entenda melhor um pouco mais a natureza dos pensamentos e como eles não são verdadeiros, como eles se modificam automaticamente, baseado em muitas situações. Isso é muito individual na sua própria prática. E a prática da atenção plena ajuda a elucidar e trazer consciência de como nós construímos isto também. Um outro ponto que você pode pensar é, por exemplo, imagina que você vai numa reunião e aí você, antes da reunião, uma reunião importante que você tem que resolver, você começa a ter aquele pensamento: eu vou esquecer tudo que eu preciso falar na reunião. Talvez você se identifique com isso. Pode ser que seja numa atividade de trabalho também. Eu vou esquecer tudo que eu preciso falar ali para aquelas pessoas. E aí, quando chega na reunião, você percebe que você conseguiu conduzir bem, que as palavras, que as memórias, que as coisas que você precisava explicar ali, elas surgiram quase que de uma forma automática e você conseguiu conduzir aquilo de uma maneira certa. Então, aquele pensamento de eu vou esquecer tudo quando eu estiver na reunião, era basicamente só um palpite. Ele não era uma sentença, percebe? Ele não era algo pautado na realidade. Porque a realidade, ou seja, você fazer a reunião, ainda não tinha acontecido. Ainda não tinha acontecido. Então, aquele pensamento era só algo que surgiu na sua mente. Talvez baseado no medo, talvez baseado numa angústia de fracassar, enfim, qualquer coisa que surja na sua mente, na sua percepção. Mas o importante aqui é a gente entender que ele não era pautado na realidade. Ele não era um fato. Ele poderia ser, na melhor das hipóteses, apenas um palpite. E aí você pode virar para mim e falar: Paulo, a mente, a minha cabeça, ela insiste em dizer: ah, mas este pensamento aqui é diferente. Este pensamento aqui, ele é verdade. E aí, como que a gente pode superar isso? Como que a gente pode passar a trazer mais consciência, pouco a pouco, através de práticas de atenção plena, mais simples do que talvez você imagine que seja, mas que podem te ajudar agora, aí, você que está me assistindo, a começar a observar os seus pensamentos de uma forma diferente. Quando surgirem pensamentos desse tipo, e a nossa mente, ela tem uma capacidade incrível de pregar peças na gente, principalmente quando estamos começando a desenvolver esta habilidade de treinar a nossa mente para ter mais consciência, mais presença. Porque tudo isto é um treino, tudo isto é uma habilidade, é um hábito que vamos adquirindo. Mas tudo bem, quando surgir estes pensamentos dessa natureza, você pode começar observando o tom do pensamento. Qual é o tom do pensamento? É um pensamento catastrófico? Ele tem esse peso, ele tem esse ar catastrófico? É um pensamento crítico? Ele está tentando criticar alguma situação, ele está tentando me autocriticar, e aqui a autocompaixão trabalha muito nessa questão da autocrítica. Ele está tentando me criticar de alguma forma, está tentando criticar alguma situação no trabalho, alguma situação familiar. O que que este pensamento, qual é o tom que este pensamento tem quando eu ouço ele falar na minha mente? É um pensamento acelerado? É um pensamento triste, ansioso? Qual é o tom que está surgindo? A partir deste momento, quando você identifica o tom do seu pensamento, você começa a se perguntar, você faz uma pergunta para si mesmo, pergunta até mesmo para o seu próprio pensamento. Você tem essa capacidade de fazer isso. Você pode fazer isso e isso não é errado. Você passa a se perguntar que evidências reais, ou seja, o que pautado na realidade, o que concreto na realidade,
quais evidências eu tenho de que este pensamento, de que este conteúdo, né, isto que está surgindo na minha mente, é real. Qual é a evidência de que eu tenho de que isto aqui é real? E um terceiro ponto é você respirar profundamente. Oxigenar o seu cérebro. Quando a gente respira, não é simplesmente um ato para a gente sobreviver. Quando respiramos profundamente, nós disparamos todo um sistema, toda uma cadeia no nosso sistema nervoso e no nosso cérebro. Isso é evidenciado cientificamente e isso faz com que a gente tenha uma calma temporária. Isso faz com que a gente acabe se tranquilizando, se sentindo um pouco melhor automaticamente, simplesmente pelo ato de respirar profundamente, puxar o ar bem forte e soltar devagar. E aí você vai dar um passo para trás ao fazer esta respiração, antes de ter qualquer reação, antes de reagir de forma automática. Então, recapitulando, você vai ver o tom do seu pensamento. Você vai se perguntar quais evidências reais eu tenho de que este pensamento é real, e você vai tomar uma respiração profunda, dar um passo para trás e não reagir. Você vai trazer consciência para o que está acontecendo. É claro, esta é uma prática muito simples. Práticas mais complexas, onde a gente passa a entender totalmente o que está no nosso corpo, que o nosso corpo está dizendo, a gente consegue desenvolver através de um treinamento de mindfulness. Eu estou com vagas abertas para um treinamento de mindfulness de 8 semanas, onde conseguimos desenvolver esta habilidade. 8 semanas é o tempo necessário para desenvolvermos uma habilidade duradoura de mindfulness e modificar e transformar completamente a nossa vida através desta prática milenar que hoje é respaldada pela ciência. Se você tiver interesse em participar do treinamento comigo, online e ao vivo, o link está aqui na descrição deste vídeo para que você possa se inscrever e participar junto com a gente. Mas voltando, mais um exercício que você pode fazer, eu gostaria de deixar aqui com você, para você começar a desenvolver aos poucos esta habilidade de entender que pensamentos não são necessariamente fatos. Você vai pegar um pensamento difícil, um pensamento que surgiu hoje, por exemplo, para você, e você vai pegar uma folha. Pode ser uma folha de papel, ou pode ser a nota também no seu celular, não tem problema. E você vai escrever ali. O que foi que eu pensei? O que foi que surgiu na minha mente? Qual foi o conteúdo deste pensamento? E você vai escrever depois o que eu senti ao pensar isso. Quais foram as sensações que surgiram quando eu tive este pensamento? Um terceiro ponto é quais são os fatos objetivos, o que realmente sustenta este pensamento? Quais são os fatos concretos que tornam este pensamento real ou a ausência de fatos que tornam este pensamento irreal? E quais são os objetivos, quais são os fatos que contradizem este pensamento? Ou seja, você vai anotar o que você pensou, como você se sentiu com aquele pensamento, quais sensações no seu corpo surgiram com aquele pensamento. Quais são os fatos que reforçam que aquele pensamento é real e quais são os fatos que contradizem que aquele pensamento não existe. Depois, você vai ler em voz alta. Isto é apenas um pensamento. Isto é um fato. Escreva esta frase. Isto é apenas um pensamento. Isto é um fato. Escreva esta frase e você lê ela em voz alta após fazer este exercício. Faça esse exercício e me conta aqui nos comentários se ajudou você de alguma forma. Eu acredito que trazer consciência para a forma como a nossa mente trabalha já pode começar a te ajudar a resolver pequenas coisas, como por exemplo uma pequena ansiedade que surge no meio do dia, uma pequena angústia, um pequeno estresse que surge durante o seu dia, durante as várias coisas que a gente tem que fazer. É claro, para casos mais complexos, a gente precisa de um acompanhamento psicológico, ou a gente precisa de um treinamento adequado também para ajudar a lidar com isso. Mas este é um primeiro passo que serve para ambos os casos. Para casos que são um pouco mais simples e para casos que são complexos e precisam de um início para que você comece a perceber que nem tudo que surge na sua mente
está pautado na realidade. Nem tudo que surge na sua mente é realmente real. Antes dessa pequena aula, talvez você tratasse os seus pensamentos como verdades absolutas. Pode ser que este fosse o seu caso. E agora, talvez você comece a perceber, através das pequenas práticas que eu passei aqui para você, que eles não são necessariamente reais, mas que eles funcionam mais como eventos mentais passageiros. Você consegue perceber isso? Comenta aqui na descrição para que eu possa saber e a gente possa explorar um pouco mais a natureza dos nossos pensamentos. Se tiver algum conteúdo ou alguma dúvida que você tenha, que você queira que eu faça um vídeo aqui explicando um pouco mais sobre como a nossa mente funciona e como a gente pode lidar com pequenas situações no nosso dia a dia, para que a gente possa viver melhor e resolver, enfim, os problemas que atrapalham a gente de conquistar os nossos sonhos? Escreve aqui embaixo no comentário que eu vou ter o maior prazer em ler, responder e, quem sabe, gravar um vídeo para ajudar você também. Agora me conta, qual foi o pensamento que você conseguiu desafiar hoje? Qual foi o pensamento que surgiu que durante você assistindo esse vídeo, você conseguiu desafiar ele hoje e perceber que ele não era necessariamente um fato?